Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, irmãos, irmãs. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, venha sobre você, dentro de você e através de você. Que Deus em Cristo muito os abençoe, os guarde, os proteja e continua os livrar de todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns aos papais. Hoje, domingo 9 de agosto de 2020. Que os papais sejam abençoados. Receba o meu abraço, os meus parabéns e que a bênção do Senhor Jesus Cristo repousa sobre todos de uma maneira poderosa, no nome santo e precioso do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Altíssimo. Bom é estarmos na presença do Senhor. E nesta noite, mais uma vez, com certeza, o Senhor há de falar ao nosso coração. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração, e com certeza, na nossa reflexão, o Senhor há de falar aos nossos corações de uma forma clara, de uma maneira objetiva, para a glória, louvor e adoração do Santíssimo, do maravilhoso, do honrado nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor graças para que possamos compartilhar a palavra do Senhor para todos os nossos corações de uma maneira maravilhosa, no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, te damos graças por esta noite, te damos graças pelo seu amor, pela tua bondade, pela tua compaixão, pelas multidões das tuas misericórdias. Pai de amor, verdadeiramente o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Bendito seja o teu santo nome, Altíssimo, Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. Nunca houve, jamais haverá um Deus tão bom, tão grande, tão justo, tão fiel, tão verdadeiro, poderosíssimo em obras, riquíssimo em misericórdia, como é o Senhor. Pai querido, o Senhor venha abençoar a todos nesse dia, nessa noite, no decorrer das horas, dos dias, das semanas, dos meses e até anos. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, repousa sobre todos abundantemente. Pai, salva, liberta, reconcilia, transforma, restaura, renova, traga paz, traga gozo, traga refrigério para a alma aflita, para a alma desassossegada, para a alma amargurada. Senhor, que tu possas falar no âmago, no íntimo de cada coração, nesta noite, de uma maneira maravilhosa. Fica à vontade, Senhor. Vamos meditar na tua palavra. É necessário que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dando ouvidos para ouvir, nos dando coração para guardar, entender
e colocar em ação a tua palavra. Senhor, é para a glória do nome de Jesus. À medida que a tua palavra for ensinada, pregada, revelada, o poder inerente que nela há venha trazer edificação, exortação, consolação. É para a glória do teu santo nome. Opera maravilha, Senhor, porque tu és o Deus de Israel, o único Senhor, Deus eterno, que opera maravilhas. Pai de amor, em nome de Jesus eu oro, porque creio que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor é o bom pastor que deu a vida pelas tuas ovelhas. E as tuas ovelhas ouvem a tua voz, que elas jamais venham seguir o ladrão e o salteador, aquele que não é pastor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa a tua igreja, o teu povo, abundantemente, onde chegar o som da minha voz. E certamente, meu Deus e meu Pai, esta imagem, com certeza, da tua palavra, aí da igreja, certamente, meu Deus e meu Pai, no canal do YouTube, que o Senhor possa operar de uma maneira graciosa, bondosa e poderosa. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus eu oro e eu te peço, Senhor, as maravilhas e as vitórias que o teu povo necessita para a glória e honra do teu nome, no nome do Senhor Jesus. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Eu já antecipo os meus sinceros agradecimentos, porque creio que até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor cuidou de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos passar para a reflexão da santa e bendita palavra do Senhor, que está nesta noite no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Mateus, o apóstolo, escreveu no capítulo de número 2, no versículo de número 13, até o versículo de número 18. É uma porção preciosa da palavra do Senhor. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Mateus escreveu no seu capítulo de número 2, no versículo 13 ao 18. Está escrito assim: E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu
o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Diga comigo, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, amados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pais, pai, mãe, filhos, que certamente me ouve nesta noite e certamente continuará a nos ver e nos ouvir ao longo das horas, dos dias, das semanas, dos meses e podendo até mesmo ser dos anos. O tema da nossa reflexão, da nossa meditação nesse dia e sucessivamente nesta noite, certamente essa linda mensagem, ela é a partir das 19 horas, com certeza todos nós estaremos compartilhando, vivenciando e recebendo uma porção da graça mediante a pregação da boa notícia. O tema da nossa reflexão não é outro senão, presta atenção, homem sensível à voz de Deus. O texto certamente está referindo-se a José, que podemos também chamar de pai de Jesus, ainda que nós sabemos que José não era diretamente o pai do menino Jesus, porque o pai do menino Jesus, do bebê, do filho, certamente que nasceu da Virgem Maria, não é filho legítimo de José, mas sim filho do Deus Altíssimo, obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Mas este homem, José, automaticamente, em 22 anos que eu prego a palavra do Senhor, penso eu que, como que a Bíblia é tão rica, penso eu, se não me falha a memória, o Senhor nunca, nesses 22 anos que eu prego o Evangelho, me direcionou a esse texto para pregar propriamente dito. Às vezes, num tópico de uma mensagem, a gente usa o José e aí por diante. Maria, eu tenho certeza que já preguei sobre, mas diretamente sobre José, não. E hoje é um dia que cabe essa mensagem. Por quê? Porque hoje é o dia dos pais. Ainda que José não era o pai diretamente dito do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o pai de Jesus nós sabemos que é o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou o que sou. Mas o tema da nossa reflexão é homem sensível à voz de Deus. Nós precisamos, irmãos, sermos sensíveis à voz do Senhor. Por quê? Porque se nós não formos sensíveis à voz do Senhor, o Senhor pode nos dar uma missão, nos dar um mandamento, uma missão, uma ordem, falar conosco algo para que nós desempenhamos, para que nós fazemos, para que nós certamente anunciamos e se nós não tivermos sensibilidade auditiva e discernimento de voz para entender quem está falando,
nós podemos ser confundidos e até mesmo rejeitar uma missão vinda de Deus, às vezes por não entender quem está falando conosco. Às vezes podemos, não devemos, né? Mas às vezes podemos entender que é o inimigo. Às vezes podemos entender que é a voz do próprio homem, ou do nosso próprio ser, ou da nossa própria vontade, e coisa dessa natureza. Mas esse homem, José, ele certamente era sensível à voz do Eterno. Capítulo de número 1, versículo de número 18, quando é anunciado o nascimento do Cristo, do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, José estava certamente, podemos assim dizer, aqui na nossa cultura, noivo da Virgem chamada Maria. Eles estavam, podemos dizer, que noivo na nossa cultura. E de uma hora para outra, antes de José propriamente dito casar-se, Maria apresenta-se gestante. E José, secretamente, porque ele era justo, ele intentava deixar Maria para não a infamar e também para ela não ser apedrejada. Ou seja, obra do Espírito Santo no ventre da Virgem, mas José percebeu e, certamente, como justo que era, eu não fiz nada. Essa moça me enganou, essa moça me traiu. Ainda que não estava casado, mas era um compromisso assumido, como se casado fosse, ainda que ele não tinha conhecido a Maria, e ela também não tinha conhecido varão, porque ela mesma chega a declarar isso, lá em Lucas capítulo 1, ao todo versículo 34, 35, 36, e aí por diante. Na verdade, 34, 35, porque no 37, o anjo Gabriel fala que para Deus não tem impossibilidade nas suas promessas. Mas então, olha para você ver a situação. A Virgem aparece gestante. Ele tinha certeza, eu não fiz isso. Isso não foi responsabilidade minha. Ela me enganou, ela me traiu. Se eu comentar ou se eu falar, automaticamente ela vai ser apedrejada. Eu não quero a infamar, mas quando é de Deus, meu irmão, fica tranquilo, que Deus resolve e Deus fala. Aí em sonho, o anjo do Senhor falou para José, olha, não temas em recebê-la, Maria, como a sua esposa, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. E tem mais, você vai colocar o nome nele, de Jesus, porque ele, salvará o teu povo dos seus pecados. Quer dizer, em sonho. Já parou para pensar? Se esse homem não tivesse uma intimidade com a voz do Senhor, se a voz do Senhor fosse uma voz alheia ou estranha a José, no mínimo, ele poderia entender que aquilo era um pesadelo, e diga de passagem, um pesadelo maligno, né? Mas não. Ele entendeu e certamente levou ela para casa, mas a Escritura Sagrada, no versículo 25, nos deixa algo muito lindo e muito delicado do capítulo 1, versículo 25, que é o último versículo. Já está na página onde eu comecei a leitura, a qual nós vamos entrar. Eu estou apenas na introdução, que diz assim: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então José não conheceu ela até
que ela teve o seu filho primogênito, que no caso era Jesus, a obra do Espírito Santo, o Filho do Altíssimo. Essa palavra aqui, até, não precisa ser muito inteligente de saber que após o nascimento de Jesus, José conheceu e teve filhos e filhas com Maria. E ela já não era mais virgem, porque certamente até na concepção, sim, mas só no nascimento do bebê, automaticamente, o nascimento já não foi obra do Espírito Santo. O nascimento já foi certamente dentro daquilo, da naturalidade da mulher, de dar luz de parto normal, e certamente não foi cesariana, porque inclusive não tinha naqueles dias. Certamente que não. Isso é mais na medicina moderna. Naqueles dias não tinha isso. Como outras coisas, gesso, por exemplo, só veio ser conhecido depois. Encanava-se, pois, possíveis fraturas com talas, madeiras e coisa dessa natureza. Mas então, essa palavra aqui, até, significa que depois ele o conheceu. Mas então, ele ouviu a voz do Senhor e entendeu e colocou em ação. Entrando no versículo 13, onde fizemos a leitura, a parte A do versículo que diz: e tendo-se eles retirado. Eles quem? Os magos, aqueles sábios do Oriente, que foram direcionados por uma estrela até a Belém, aonde o menino estava. De uma maneira clara, de uma maneira objetiva. E eles o adoraram e deram 3 presentes, ou pelo menos 3 níveis de presente para o menino Jesus: ouro, incenso e mirra. Ouro fala de realeza do Senhor Jesus. Mirra fala de perfume e até mesmo sofrimento, que era extraído de uma planta. Então, fala de sofrimento. E o incenso não é outra coisa senão, além de aromático, simboliza e refere-se à intercessão, à oração. Então, esse presente foram dado pelos magos. E por isso essa parte A do versículo começa dizendo: e tendo-se eles retirado, ou seja, os magos, que alguns chamam de reis, mas a Bíblia nunca referiu essas pessoas, esses 3 seres sábios do Oriente, como reis e chamados magos, e algumas pessoas dão até nome para eles. A Bíblia não dá. Se a Bíblia não chama de reis e nem dá nome, eu prefiro permanecer naquilo que a Bíblia fala e que já está de bom tamanho. Graças a Deus por isso. Mas então, meus irmãos, diante da retirada desses 3 seres chamados magos, sábios do Oriente, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Olha bem, não sei se foi o mesmo anjo do capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25, não sei se é o mesmo. A Bíblia não fala. Mas só sei que lá também foi um anjo que apareceu, falou com ele: olha, não temas em receber Maria por sua esposa, porque a obra que nela está gerada, o bebê que está no seu ventre, é obra do Espírito Santo. Ele creu, ele acreditou, ele confiou, e ele tomou ela a partir dali, levou para sua casa, e versículo 25 está bem claro que ele não a conheceu até. Esse conhecer significa relacionar-se intimamente. Até. Essa palavra até não precisa ser muito inteligente, muito criativo e muito sábio dentro da gramática para saber que essa palavra significa até, ou seja, depois conheceu. Ok. Agora o anjo volta outra vez e fala com ele. E dá para ele uma instrução tanto quanto inusitada.
tanto quanto diferenciada, e que se a pessoa, se o homem, se não for sensível à voz de Deus, ele pode não entender. Porque olha a instrução que está aqui, meus irmãos. Ô pai, ô mãe, ô filhos, olha a instrução que está aqui. Na verdade não é instrução, é um mandamento. Mas vamos colocar como instrução que é um mandamento. Diz aqui: e eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demorará-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José não sabia de nada disso. Maria, a mãe de Jesus, não sabia absolutamente desse intento maligno, macabro, do diabo personificado na vida deste homem chamado Herodes, que era um rei maligno, perverso, cruel toda a vida. Mas o anjo sabia, porque o eterno Deus não dorme, não cochila e nem dormita. Tudo aquilo que os homens planejam, lá na sua câmara de dormir, ou no seu quarto, ou no seu escritório, ou lá no secreto do seu palácio, pode ter certeza que aquele que tudo vê e aquele que tudo ouve, sabe de todas as coisas. Mas olha o mandamento e a instrução do anjo. Pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Dá para entender algo dessa natureza? Se não for uma pessoa que estava afinado, alinhado com a vontade, com a voz do Senhor, no mínimo a pessoa poderia duvidar, não acreditar, até mesmo se for nos dias de hoje, nós como a igreja contemporânea, pentecostal, repreender isso, porque isso foi em sonhos, e ele estava dormindo, tá bom? Isso não foi de dia com o sol quente, não. Isso não foi uma visão de dia com o sol quente, no momento de oração, no momento de louvor, de adoração, no momento de meditação, num devocional. Não. Isso aqui foi à noite, porque decorrendo no texto, quando discorremos o texto, está bem explícito que era à noite. Já parou para pensar? O Filho do Deus Todo-Poderoso, agora sair da sua terra natal, podemos assim dizer, sair de Belém de Judá e ir fugido para o Egito, para uma terra estranha, para uma terra alheia, para o meio de um povo pagão e coisa dessa natureza? Já parou para pensar? Se esse homem não tivesse sensibilidade à voz de Deus, o que poderia acontecer? Hein? No mínimo, é inusitado, sim ou não? No mínimo, é tanto quanto difícil para a gente entender na nossa limitação humana. O próprio Deus mandar o homem fugir com seu filho e com a sua mãe para uma terra estranha, fazer uma viagem, talvez, não sei, de 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, ou 1.200 quilômetros, ou 2.000 quilômetros, que seja, ou que seja 300 quilômetros. Menino, não era tão velho assim. Porque depois, discorrendo o texto, a gente vê que o demônio chamado Herodes mandou matar os meninos de 2 anos abaixo, conforme ele tinha inquirido secretamente desses magos. Ou seja, quando vocês viram essa estrela pela primeira vez, eles falaram tal dia sem assim, tal mês sem assim, tal semana. Ah, tá. E agora? É qual o tempo? Ah, tempo tal. Então, ó, ele mandou matar os meninos de 2 anos abaixo. Então, Jesus não era um garoto de 10 anos, de 8 anos, de 9 anos, que poderia sair caminhando. Automaticamente foi necessário montar ou num camelo
ou num jumento, ou talvez cavalo, mas cavalo geralmente era dos reis, das pessoas mais bem financeiramente, e José, pelo que a gente sabemos, tradicionalmente é conhecido como carpinteiro, era uma pessoa simples, uma pessoa justa, mas uma pessoa simples, talvez não tinha grande posse, e eu creio que esse período que passou no Egito, a manutenção da ida para o Egito foi justamente através do ouro, do incenso e da mirra, que poderá ter sido vendido ou penhorado e coisa dessa natureza para o sustento deles lá no Egito. Nada pega o nosso Deus desapercebido. Irmão, aqui tem uma mensagem para mim e para você. Devemos procurar afinidade com a palavra do Senhor, afinidade com a voz do Senhor. Precisamos conhecer e conhecer o Senhor mais e mais, porque às vezes o Senhor nos surpreende. Aqui, por exemplo, a instrução, o mandamento é tanto quanto diferenciado. Desde quando nós podemos imaginar o Filho de Deus sair fugido da sua casa, da sua terra, do seu país, do meio da parentela de Maria e de José, para ir fugido à noite para o Egito, e ninguém sabia para onde é que foi. Os parentes de Maria não sabiam, e muito menos os parentes de José, porque isso aconteceu. O sonho, a visão foi à noite, e naquela mesma noite eles tiveram que levantar na madrugada, ir no estábulo, pegar um jumentinho, arriar, colocar um pano sobre, pegar o que tinha de improviso, ou seja, se tem alimentação para provisão da viagem, tudo bem, se não tiver, e aí por diante. Mas quem manda respalda, com certeza, o nosso suprimento. Se o Senhor Deus te mandou, vai, meu irmão, não temas, segue em frente, prossiga, não para não, segue em frente, porque o Senhor respalda quando eu e você ouvimos e obedecemos. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito precioso, meus irmãos. Sim, isso é muito precioso. E aí, olha o que está escrito no versículo total. Olha aqui. E tendo-se eles retirado, já falei, os magos, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, onde? Em sonhos. Por acaso alguém pode até sonhar de dia, né? Quem trabalha à noite dorme de dia, porque comumente não é normal a pessoa ficar dormindo de dia, a não ser na empresa onde geralmente tem 40 minutos que a pessoa pode dormir um soninho, dar um cochilozinho, aí por diante, às vezes escritório, e aí por diante, às vezes tem isso. Tem empresa que hoje já está moderna, e aí por diante, essa modernidade já dá essa regalia, essa liberdade para os seus funcionários de dormir, dar um cochilo. Ou na hora do almoço, você tem uma hora de almoço, a pessoa gasta ela da maneira que quer. Pode até sonhar. Um pesadelo de barriga cheia, porque acabou de almoçar. Não é verdade? Mas nesse caso aqui, ó, é diferente. O sonho foi à noite, viu? À noite. O sonho dizendo, olha aqui, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E aqui, ó, mandamento, direção sobre a responsabilidade de quem estava falando. Demora-te lá até que eu te diga. Ou seja, fica lá até a minha instrução, ou a minha próxima instrução. Isso aqui eu aprendo muito, meus irmãos. Como Abrão, de Gênesis 12. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. De acordo com o que nós obedecemos à instrução, o Senhor vai, podemos assim dizer, desenrolando o rolo, nos explicando, nos ensinando e trazendo mais revelações. Aqui, a instrução foi muito clara, em sonhos. Foge para o Egito, porque Herodes
vai querer matar o menino. Fica lá até eu te disser. Ou seja, se passar 10 anos, fica lá. Até você ouvir a minha voz outra vez. Se eu não falar, não faça nada. Continua onde está. Isso é muito bom, irmão. Isso é muito lindo, viu? Isso é muito perfeito. Às vezes nós ouvimos a voz do Senhor e saímos aí afoitamente, não é verdade? Vamos para aqui, vamos para ali, entra numa rua, sai em outra, uma viela, hein? Sobe uma montanha, desce para o vale, vai para uma baixada, vai para uma cachoeira e aí por diante. Não, 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 não. A instrução foi clara. Para onde deveria ir? Para o Egito. Demora-te lá até eu te disser, porque Herodes vai procurar matar o menino. Ou seja, José não sabia, Maria não sabia, mas o Senhor sabia que viria uma grande tribulação. Se não tirasse o menino de Israel, de Judá ou de Belém, que é a mesma coisa, certamente o menino correria risco de vida. Mas ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, não seria mais fácil tirar o fôlego de vida dessa praga desse Herodes, que logo a seguir morreu? Mas o Senhor tem os seus desígnios, o Senhor tem os seus propósitos. E também era para cumprir a palavra do Senhor que tinha sido dita pelo profeta. Ah, foi, pastor. Qual profeta? O profeta Oséias, no capítulo de número 11, no versículo 1. Está escrito assim: quando Israel era menino, eu amei. Isso é uma mensagem. Parte B do versículo. Do Egito chamei o meu filho. Olha lá em Oséias, capítulo 1 do versículo, capítulo 11 do versículo 1. É este versículo que está lá. Quando Israel era menino, eu amei. É uma mensagem. Está falando de Israel propriamente dita. Mas do Egito chamei o meu filho, é para cumprir isso aqui. Ó. Porque certamente o nosso querido Mateus, no versículo de número 14 e 15, principalmente versículo número 15, ele fala essa profecia, ele cita essa mensagem desse profeta, que é justamente lá. Como a último versículo do texto, versículo 17 e 18, quando diz que Raquel certamente era quem? Mãe de José e de Benjamim, que era mulher de Jacó, a segunda mulher de Jacó, que na verdade era para ter sido a primeira, mas o tal do Labão o enganou com a tal da Lia, ou Leia, como queira, e aí ele acabou trabalhando 14 anos, ou seja, para ter a Raquel, porque 7 anos era para Raquel, ele acabou pegando Leia. Depois trabalhou mais 7 anos para conquistar Raquel. Aí cumpriu também uma profecia de Jeremias. Então, por isso, nosso Deus permitiu tamanha situação. Mas logo a seguir, na hora certa, no momento certo, o demônio personificado de Herodes, ou em Herodes, não o demônio, né? Mas Herodes morreu. Mas prosseguindo o texto, isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte para mim e para você, ou pai, ou mãe, ou filhos, filhas, muito forte. Tem que ter sensibilidade à voz do Senhor. Porque às vezes a mensagem pode vir para mim e para você nos dias de hoje. Às vezes não nessa proporção, mas às vezes dentro da mesma conotação. E aí antes de eu e você perguntar, Senhor, é o Senhor mesmo? Ou antes de discernir a voz de quem? Repreende, hein? No nome de Jesus, diabo, você está querendo me enganar? Que não sei mais o que não sei mais o que, fulano está me entregando uma mensagem na carne e aí por diante, essa profecia não é de Deus, essa mensagem não é de Deus, e às vezes é. O rapaz estava dormindo. Não era um pesadelo, não. Pensa você que esse anjo apareceu com a asa bem grande nas costas, não sei, às vezes apareceu, mas de repente ele apenas ouviu uma voz. Mas ele entendeu que era a voz de Deus. Nem sempre anjo pode aparecer. Eles podem vir na forma angelical verdadeiramente, roupas brancas e aí por diante. Mas às vezes vem com pessoa simples. Abraão, no capítulo 18, recebeu 3. E um deles
não era nada mais, nada menos que uma teofania do Cristo. E os outros eram 2 anjos. E até comeram com ele. Ele preparou comida, pediu Sara para preparar. Não é verdade? Uma vitela, que é uma bezerra muito bonita, muito linda, muito forte, saborosíssima, carne macia mesmo. Essa vitela é uma bezerra. Podemos chamar de um boi bebê. Um bezerro bebê, uma bezerra bebê. Preparou, e eles comeram. Sim, e enfrentaram a batalha para destruir Sodoma e Gomorra. Comeram, alimentaram-se. E apareceu. E o escritor sagrado, em Hebreus, capítulo número 13, fala que sem saber, os antigos receberam anjos. Significa então, hospedaram anjos. Significa então que nem sempre esses seres tão preciosos, que são nossos conservos, são espíritos ministradores, enviados da parte de Deus para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação de Cristo, não é verdade? Que é Hebreus capítulo 1, autor do versículo 14, e aí por diante. Isso é muito forte, isso é muito lindo, isso é muito precioso. Capítulo 1 de Hebreus. São espíritos ministradores. E João, lá do Apocalipse, todas as vezes que ele teve ali um encontro com um anjo que queria o adorar, não adora a mim, adore a Deus. Eu sou o seu conservo. Eu sou enviado da parte de Deus para trabalhar em favor daqueles que guardam a palavra de Deus, daqueles que servem a Jesus Cristo. Nós temos anjos que trabalham em nosso favor, mas nem sempre eles podem manifestar daquela forma gloriosa, mas também pode manifestar como um ser humano normal, pode. Porque no Velho Testamento, eu acabei de falar para você, Hebreus capítulo 13, versículo 1, o escritor fala que receberam anjos, hospedaram anjos e não sabia. Então significa que eles não vieram na sua forma original, podemos assim dizer. Vieram de uma forma diferente, porque as pessoas não identificaram assim como anjo. Está entendendo? Mas aqui, ele ouviu, e ele obedeceu, e ele fez o que tinha que fazer. Olha, todas as vezes que nós fazemos o que temos que fazer, quando ouvimos a voz, discernimos a voz, obedecemos a voz, Deus tem compromisso, responsabilidade. Ele respalda a minha ação de fé e a sua ação de fé. Esse homem teve uma ação de fé. Olha o versículo de número 14, olha aqui. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe, que hora? Foi de manhã cedo não, rapaz. Está aqui de noite. E foi para o Egito. Obedeceu verdadeiramente a palavra do Senhor. Seguiu o mandamento à risca. Ouviu, discerniu, entendeu. Homem sensível à voz de Deus. Temos sido sensível à voz do Espírito Santo nesses dias? Se não temos sido sensíveis à voz do Senhor, estamos perdendo e perdendo muito, viu? Precisamos ser sensíveis. Precisamos de conhecer e prosseguir em conhecer quem? O Senhor. Nos diz o querido profeta Oséias também. Acredito que é capítulo número 6, se não me falha a memória, ao todo versículo número 3. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é apenas conhecer e já está bom demais. Até pode ser. Mas a Escritura diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque Ele virá sobre mim e sobre você como a alva, como aquela chuva bem fresca, como aquele orvalho da manhã, para nos visitar de uma maneira poderosa, para acalmar nossa alma aflita, o nosso espírito, que às vezes está indomável, né? Não, devemos ter um espírito quieto, manso, humilde, cheio de
louvor e gratidão ao Senhor, que é o local da verdadeira comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, é o nosso espírito. E esse homem, de uma maneira bonita, irmãos, ouviu essa instrução, que aparentemente só mesmo para quem conhece, para quem entende, para quem discerne, para obedecer. Porque foge para o Egito, tem base, tem lógica. Tinha, que era de Deus. José não sabia que o menino corria risco. Maria não sabia que o menino corria risco. Mas quem plantou ele no ventre da Virgem para cumprir o que diz o profeta Isaías, não é verdade? Lá no seu capítulo de número 7, versículo 14, ou 14, 7. Acho que é 7, 14. Se não for 7, 14, é 14, 7. Tem hora que não posso parar para lembrar onde não, porque eu olho para o reloginho ali, eu estou prosseguindo dentro da mensagem. É para cumprir uma profecia do profeta Isaías, que diz que será por sinal. A virgem dará luz a um filho e colocará por-se-á o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Acredito que é o capítulo número 7, versículo 14. Aqui na minha mente parece bem claro, capítulo 7, versículo 14. Porém, a mente às vezes falha, viu? Já tem 62 anos, não é normal minha mente falhar, não. Mas pode falhar, infelizmente. Às vezes pode falhar. Então, irmãos, a instrução foi essa. Ele obedeceu? Obedeceu. Continuando. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Parte B de Oséias 11, versículo 1. Esse texto está lá desta forma. Parte B do versículo do capítulo 11, do versículo 1 do profeta Oséias. Então, para cumprir as escrituras, era necessário essa fuga miraculosa, assombrosa, hein? E, com certeza, cheia de risco, porque não é brincadeira sair fugir da noite no lombo do jumentinho, uma mãe com um menino, um homem puxando o jumento, com talvez algumas coisinhas, não é verdade? Algumas malas, algumas sacolas, podemos assim dizer, não é verdade? Hein? Alguma trouxa de roupa, porque naquela época usava muito isso, esse negócio de trouxa de roupa eu entendo muito bem. Falei outro dia com os irmãos aí, terça-feira, que eu nasci na roça, viu? Eu conheço muito bem disso. Negócio de trouxa de roupa. Pega um lençol, enche de roupa, marra aquele negócio cruzado e põe as mulheres, geralmente põe na cabeça, né? Põe na cabeça. Tinha mulher que saía com aquele negócio na cabeça. Ou carregando também uma lata d'água assim na cabeça. Tinha uns que faziam uma rodinha de pano para não machucar muito assim o couro cabeludo, sabe como é que é? Mas outras parecia que já estava com a cabeça assim já bem acostumada, punha aquele negócio na cabeça e saía andando. Aí você via assim, fosse nos dias de hoje, hein? Já parou para pensar? Era selfie uma atrás da outra, não é verdade? Hein? Rede social só tinha isso, mas naquela época, louvado seja o Senhor, nem rádio de pilha direito tinha, aonde eu morei. Nem rádio de pilha direito não tinha. Quando queria ouvir um rádio, ouvir um jogo, alguma coisa precisa, tinha que andar quase 1 quilômetro ou 2 quilômetros, porque dentro da colônia poucas pessoas tinham um radinho velho chamado motorrádio, ou motorrádio, de pilha e por diante. Pegava a Rádio Nacional de São Paulo, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, aqueles mais velhos que vai ouvir essa mensagem, estiver ouvindo essa mensagem, automaticamente vai lembrar, caramba, eu sou dessa época, Pois eu também sou, 62 anos, tá bom? Mas prosseguindo aqui, porque, Jesus, está em cima do meu horário de terminar. Prosseguindo. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Isso também foi para cumprir. Palavra do Senhor, se não me falha a memória, é de Jeremias, capítulo número 38.
Vai cumprir. Ou seja, Raquel chorando, pranteando, clamando, e não quis saber de socorro, abraço, aconchego. Por quê? Porque os seus filhos não existiam mais. Mandou matar, não sei se 1.000, se 2.000, ou 3.000, ou 5.000 meninos. Meus irmãos, o diabo é terrível. O diabo intenta matar menino no ventre, intenta matar menino depois que nasce, e aí por diante. Mas louvado seja o Senhor, nosso Deus guarda de uma maneira especial. Vamos ser sensíveis à voz de Deus? Hoje é dia dos pais. Você, pai, profeta, sacerdote, provedor, aquele que tem que ser o educador, que dá o exemplo maior para o seu filho, porque o pai ensina muito com atitudes, às vezes até menos do que com fala, que as falas às vezes não condiz com o procedimento, que às vezes a pessoa fala que é uma beleza, não é verdade? Fala, ensina com palavras, mas na hora da atitude está coerente com aquilo que ensinou com palavras? Não, Nanina, não. É um vacilão, não é verdade? Erra, que é uma beleza. Aí o filho, olha, pai, engraçado. Meu pai falou, mas ele mesmo está praticando. E aí por diante. Hã? Meu filho, não pode falar palavrão, não. Que papai do céu não gosta. Ainda coloca ainda a situação. Papai do céu não gosta. É verdade. Papai do céu não gosta mesmo, não. Mas o vacilão do pai, logo a seguir fala um palavrão e aí por diante. Meu filho, não pode mentir, não. Porque, ó, o senhor não gosta que a gente mente, tal, errado. Aí dali a pouquinho acontece. Fala que o papai não está aqui não, viu? Mas peraí, fala como? Mano, você não falou, gurinha, mesmo que não podia mentir? Agora você está ensinando seu filho a mentir? É, por isso que eu estou falando para você. Nós ensinamos muito com atitudes, mais do que com palavras. Ainda que há momentos que a palavra também precisa, principalmente quando é a palavra de Deus. Devemos ensinar com palavras respaldadas na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Vamos ser sensíveis à voz do Senhor? Porque quando nós somos sensíveis à voz do Senhor, não vamos perder. Vamos conquistar, vamos vencer e vamos triunfar. E logo no versículo 19 a seguir, não é aqui. O mesmo anjo fala, ou melhor, o anjo fala com José agora, depois da morte de Herodes. É momento de voltar para Israel. À noite outra vez, em sonho de novo. Sim, sim, querido. Olha aqui, ó. Olha o versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. E ele levantou e voltou para Israel. Mas ele sabia que estava reinando um tal de Arquelau, que estava reinando no lugar desse tal de Herodes. Ele ficou preocupado, achando que de repente não está certo, por divinas revelações. Mais uma vez, ele vai para onde? Para Nazaré, para cumprir a palavra que ele será chamado Nazareno. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, ter o Senhor como a nossa direção, ter a voz do Senhor como nossa bússola, como o nosso, certamente, a nossa direção, a nossa bússola, o nosso mapa de navegação, vamos ser sucedidos, vamos ser muito abençoados. O GPS pode falhar, tá bom? De vez em quando ele falha aí, sabe como é que é? Às vezes ele nos joga em determinados lugares e aí por diante. Tem uma vez que eu estava indo para o Espírito Santo, com o GPS ligado, e mandou virar para a esquerda, não sei o que, era um posto de gasolina desativado. Eu falei, mas caramba, onde eu vou para o meio do pasto, um posto de gasolina desativado? Minha filha e minha esposa devem estar ouvindo isso aqui para dentro, aqui. Se elas estiverem ouvindo, elas vão lembrar disso. Nós estávamos indo para Guarapari de carro. Aí o GPS mandou eu virar à esquerda. Eu falei, mas virar à esquerda onde, rapaz? BR-101 duplicada, como é que eu vou virar à esquerda? Não tem jeito de virar à esquerda aqui não. Quando olha do lado de lá, um posto de gasolina desativado, no meio de um pasto ainda. Um matagal danado. Ô, enganador. Mas aí consegui seguir em frente. Ele corrigiu aquela besteira que eu tinha falado, não dei bola para ele. Segui em frente. Aí, com a graça de Deus,
nos levou na porta do prédio onde nós iríamos ficar, e louvado seja o nome do Senhor. Mas de vez em quando o GPS faz isso. Mas a voz do Senhor não, viu? Seguir a direção do Senhor, somos bem-sucedidos, somos abençoados. Homem sensível à voz de Deus. Temos que ser. Vamos ser bem-sucedidos, vamos ser abençoados. Se você for sensível à voz do Senhor, seu casamento vai ter um rebuliço, vai ser uma bênção. Se você for sensível à voz do Senhor, nos mandamentos, você vai prosperar, você certamente vai plantar, vai colher, você vai ter bênção de Deus, milagre de Deus, vitória de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua repartição, ao ir e ao voltar, você vai ser bem sucedido. Estou fechando a Bíblia, porque eu vou orar no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas então, irmãos, pelo menos em 3 textos, por 4 vezes, esse homem José ouve uma instrução, um mandamento e obedece. Quando nós obedecemos, somos bem-sucedidos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Certamente o Senhor falou ao nosso coração, nos instruiu, nos ensinou, nos deu divinas revelações nessa noite, e nós aprendemos e aprendemos muito. Louvado seja o nome do Senhor. Sela a tua palavra com os sinais que hão de seguir aqueles que creem para a glória do teu santo nome. Salva, reconcilia, liberta, restaura, santifica, purifica, traga bênção, os milagres e as vitórias. Eu oro, meu Deus e meu Pai, pelos pais. Peço que o Senhor os guarda, os proteja, continua os livrar do mal, trazendo a tua bênção, a tua graça, as tuas misericórdias, as tuas bênçãos sobre os pais, que é profetas, provedores, meu Deus e meu Pai, certamente ensinadores, ó Deus amado, Deus querido, sacerdotes, que oram e abençoadores das famílias. Louvado seja o teu nome. Eu estou orando, pedindo ao Senhor que guarda os pais, proteja os pais, os livra, Senhor, de todo mal, no nome de Jesus de Nazaré. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, repousa sobre todos e através de todos, para a glória do teu santo nome. Que todos recebam do Senhor as bênçãos, os milagres e as vitórias. Que a tua palavra seja confirmada com milagres, com sinais e maravilhas que hão de seguir aqueles que crêem em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aproximando do término da nossa reflexão, desse momento tão nobre que na presença do Senhor estamos. Você que não é inscrito no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, ali no YouTube, inscreva ali, aciona o sininho, porque todas as vezes que tiver uma mensagem nova, vai disparar um sinalzinho aí no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, e com certeza você poderá desfrutar de mensagens simples como essa, mas eu tenho certeza que é a mensagem de Deus para o nosso coração, no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Você possa dar ali o seu like, seu joinha, que você gostou, ali nos comentários. Comenta ali, glorifica o nome de Jesus, falando se o Senhor falou com você, se você tem sido abençoado, porque a alegria para nós, a glória será para o Senhor. Fala deste canal ali na tua igreja, ali nos seus contatos, ali com seus amigos, colegas, vizinhos, parentes, no seu local de trabalho, ali na sua repartição, na sua faculdade. Incentiva as pessoas a inscrever e até mesmo ver, porque com certeza é uma forma de evangelizarmos e as pessoas serem abençoadas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz, e que Deus em Cristo muito os abençoe, os guarde, os proteja e continue a os livrar do mal, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até terça-feira, às 20 horas, com a live ou com uma mensagem gravada. Deus abençoa. Até lá, para louvor e glória do nome de Jesus. Um abraço. Feliz Dia dos Pais a todos. Deus abençoa. Até terça-feira, às 20 horas, no nome de Jesus.